Clamor ao São Arcanjo. Paz e bem, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Pare, neste exato momento, o que você está fazendo. Respire fundo, feche os olhos por alguns segundos e acalme o coração diante de Deus. Hoje é dia 16 de maio de 2026, sábado. Abençoado. E este é o dia que o Senhor preparou para envolver os seus caminhos com a proteção poderosa dos anjos que habitam diante do trono. Visualize agora mesmo, enquanto você me ouve, uma milícia celeste descendo com armas de luz sobre a sua casa, sobre o seu carro, sobre cada estrada que os seus pés irão pisar nesta semana. E à frente desse exército imenso, o glorioso príncipe São Miguel Arcanjo desce com a espada erguida e os olhos voltados para você, porque o céu não dorme. E nesta hora de oração, o céu se debruça sobre a sua história. Iniciemos o nosso clamor, traçando sobre nós o sinal da nossa vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Filho e filha, amada para o nosso combate de hoje, o Senhor nos entrega uma promessa poderosa, uma promessa escrita para todo aquele que sai pela porta e enfrenta a estrada que precisa atravessar a cidade, pegar o ônibus, dirigir o carro, embarcar no caminhão, tomar o avião, pisar em terras desconhecidas, registrada no livro dos Salmos, capítulo 90, e um versículo 11 que diz: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Preste muita atenção nestas palavras divinas, porque elas não foram escritas para outra geração, não foram escritas somente para os antigos, elas foram escritas para você que está ouvindo este clamor. Essa promessa não está condicionada à estrada bonita ou à estrada feia, não está condicionada à viagem curta ou à viagem longa. O Pai diz: em todos os teus caminhos, em cada quilômetro, em cada esquina, em cada sinal de trânsito, em cada parada de descanso. E quando o Deus do céu envia uma ordem aos seus anjos, os anjos obedecem com tremor e com pressa. Receba, então, esta palavra como um abraço do Pai sobre você neste sábado. Meu irmão, minha irmã, eu sei que existe um peso silencioso que acompanha você toda vez que precisa sair de casa, um peso que ninguém vê, mas que aperta o peito quando você fecha a porta atrás de si. As notícias chegam todos os dias com histórias de roubos, de assaltos de balas, perdidas de acidentes na rodovia, de motoristas imprudentes de ônibus que somem nas curvas. E o coração começa a calcular quantas horas faltam até o filho voltar do trabalho, quantos minutos faltam até o esposo descer do caminhão, quantas estradas a esposa ainda vai cruzar antes de chegar no destino. E esse cálculo cansa, essa vigilância sem descanso. Adoece pior do que o cansaço do corpo. É o esgotamento da alma, que vive perguntando se hoje será o dia em que algo vai acontecer, porque sobre a sua cidade, sobre a sua rua, sobre cada caminho que você atravessa, o inimigo tenta lançar o manto negro da violência urbana, querendo cobrir a luz que Deus já preparou para os seus passos. Mas a promessa de Deus para você neste exato momento é de uma ordem expressa do trono, uma ordem que não admite questionamento, uma ordem que mobiliza anjos com escudo de luz para escoltar cada metro do seu trajeto, porque o seu Deus não te chamou para viver acuado. O seu Deus te chamou para andar pela rua com a cabeça erguida, sabendo que há uma
muralha de fogo cercando o teu carro, a tua moto, a tua bicicleta, os teus pés, e uma muralha de proteção cercando os ouvidos do teu coração contra cada notícia ruim que tenta te paralisar antes mesmo de você dar o primeiro passo. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe invencível das hostes celestiais, nós clamamos pela vossa poderosa intercessão neste momento de batalha profunda. Vós que sois o guardião dos peregrinos e o anjo enviado para escoltar os filhos de Deus, pelas estradas do mundo, descei agora mesmo com o vosso exército de anjos guerreiros sobre a vida desta pessoa, que ora comigo sobre o veículo que ela conduz, sobre o caminho que ela percorre, sobre o destino que ela busca alcançar com a autoridade espiritual que me foi conferida pelo sangue do Cordeiro. Eu ordeno que toda emboscada preparada contra esta vida seja desfeita antes mesmo de se manifestar. Avance, São Miguel, com vosso exército. Atravesse a porta de entrada deste lar, onde meu irmão, minha irmã se prepara. Para mais uma jornada, percorra a sala, onde a família se reúne em oração. Antes da viagem, percorra a cozinha, onde se prepara. A cozinha, marmita do trabalho, percorra os quartos, onde dormem aqueles que amamos, percorra o quarto das crianças, onde elas guardam suas mochilas escolares. Percorra a varanda, onde se penduram as chaves do carro. Percorra a garagem, onde está estacionado o veículo. Passe a sua espada de luz por cima do carro, por baixo do carro, pelas rodas, pelo motor, pelos freios, pelos faróis, pelo volante, pelo painel, pelas correias, pelo tanque de combustível, pela suspensão, pelos amortecedores e por cada parafuso que sustenta esta máquina. Toque com a ponta dessa espada o capacete da moto, a chave da casa, a carteira de habilitação, o documento do veículo, o cartão do transporte público. Sai espírito do acidente provocado, sai em nome de Jesus. Sai espírito da imprudência alheia, sai agora desta casa para nunca mais voltar. Sai espírito do medo paralisante que faz a pessoa hesitar na hora de seguir o caminho que Deus mostrou. Sai espírito da violência urbana, sai espírito da emboscada noturna, sai espírito da rota interceptada, sai espírito do descontrole no volante, sai espírito da pane mecânica forjada nas trevas, sai espírito do furto silencioso de bagagens, sai espírito da ladroagem em transportes públicos, sai espírito do motorista possuído pela raiva, sai espírito da bala perdida, disparada na escuridão. Sai espírito do sequestro relâmpago, sai pelo poder do sangue de Cristo que foi derramado por cada filho que precisa atravessar a cidade, que esse sangue precioso lave o asfalto sob os pneus deste veículo, lave o trajeto inteiro do trabalho, até a porta de casa, lave os pontos de ônibus, os terminais rodoviários, as estações de trem, os aeroportos, os pontos de mototáxi, as paradas de aplicativo, onde a vida desta pessoa irá passar. Quebre toda a teia de aranha espiritual tecida nos cantos desta casa. Quebre todo o véu de inquietação que cobre a janela do quarto antes da hora de partir. Quebre toda a fumaça tóxica de pavor que se acumulou ao longo de anos de notícias ruins ouvidas de noite e diante de tudo que tenta lançar o manto negro da violência urbana sobre os caminhos desta família. Levante-se um cerco angelical, levante-se a barreira invisível que nenhum mal consegue atravessar, levante-se a cidade fortificada que o profeta viu, cercada de carros de fogo e de cavaleiros, vestidos de glória. São Miguel, desembainhe a espada flamejante que o próprio Senhor te entregou e desça com ela sobre cada amarra invisível que pesa sobre esta vida curta. São Miguel, toda a corrente de medo que foi sendo enrolada ao redor do peito desta pessoa. Cada vez que uma notícia ruim chegou pela televisão, corta. São Miguel, toda a corrente de pânico herdada de avós que viveram em tempos de violência e que passaram esse pavor de geração em geração, corta.
São Miguel, toda corrente de superstição que faz com que esta pessoa não consiga sair de casa em paz, sem repetir rituais de medo. Corta, São Miguel, toda corrente de palavra negativa que algum parente disse um dia, tipo, essa estrada vai te levar à morte ou nunca mais volta inteiro dessa cidade. Corta, São Miguel, toda raiz de maldição lançada sobre a árvore genealógica desta família. Contra os caminhos, contra os negócios, contra os deslocamentos, corta. São Miguel, todo nó de ansiedade amarrado entre o estômago e a garganta. Toda vez que esta pessoa precisa pegar a estrada, corta. São Miguel, todo cordão umbilical espiritual que ainda liga esta vida a algum trauma de viagem antiga. Uma derrapagem, uma quase batida, uma tentativa de assalto que ficou marcada na memória. Eu renuncio em meu nome e em nome desta pessoa que ora a toda a aliança feita pelos antepassados com forças que prometiam falsa proteção em troca da alma. Eu renuncio a todo pacto silencioso de medo que foi assinado dentro de mim. Quando eu testemunhei a primeira tragédia, eu renuncio a todo voto. Interno de um mundo é um lugar perigoso demais. Para mim, eu renuncio a toda profecia de mau agouro plantada no meu ouvido sobre minhas viagens. Eu renuncio a toda decisão de ficar parado em casa para evitar o que ainda nem chegou a si. Aproximar da minha porta, quebre-se desde já toda corrente de ansiedade ao volante, quebre-se toda corrente de pânico em multidões, quebre-se toda corrente de paralisia diante da estrada longa, quebre-se toda corrente de pesadelo recorrente com viagens que nunca terminam, quebre-se toda corrente de hipervigilância que rouba o sono da véspera de cada partida. Quebre-se toda corrente de imagem mental de tragédia que invade a cabeça desta pessoa antes mesmo de ela colocar a chave no contato pela Blas, autoridade do nome de Jesus. Eu declaro nulo e desfeito todo arranjo das trevas que tentou fazer desta vida uma prisioneira do próprio caminho contra o manto negro da violência urbana, que tentou se prolongar sobre o futuro desta família. São Miguel, cruze a sua espada e parta esse manto ao meio do alto até embaixo, que cada fio caia em pó, e o pó seja levado pelo vento da glória do Espírito Santo, para nunca mais se reorganizar sobre cabeça alguma desta casa, nem sobre o teto deste lar, nem sobre a tela do celular, onde as notícias chegam todas as manhãs. E agora eu paro de me defender e começo a avançar. Em nome de Jesus, eu declaro que esta família passa de presa a perseguidora dos próprios sonhos, passa de acuada a livre, passa de quem foge a quem cumpre o seu propósito sobre a terra. Cada porta de carro feche-se selada por anjos, que cada cinto de segurança seja apertado sob a vigilância angelical, que cada chave de ignição gire dentro de uma proteção sobrenatural, cele-se o veículo desta pessoa com o selo do Espírito Santo, cele-se o caminho de ida com o selo do Espírito Santo, cele-se o caminho de volta, com o selo do Espírito Santo, cele-se cada parada de descanso, cele-se cada posto de combustível, cele-se cada pedágio, cele-se cada cruzamento de avenida movimentada, cele-se cada vão de elevador, cada porta de prédio, cada calçada onde os pés desta pessoa pisam ao sair. Cele-se a mochila da criança que vai à escola, cele-se a bolsa do trabalhador que pega o ônibus de madrugada, cele-se a maleta de quem viaja a serviço, cele-se a sacola de quem vai à feira. Eu te conto agora a história de seu Raimundo, motorista de caminhão em Petrolina, PE, que dirigiu 25 anos pelas estradas do Nordeste. E numa noite de chuva forte na BR-116, quando a carreta começou a deslizar na curva, ele só gritou: "São Miguel me cobre", e sentiu uma mão firme empurrar o volante para o lado certo, e o caminhão parou a meio metro do barranco.
ele desceu chorando ali mesmo, se ajoelhou no asfalto molhado e prometeu nunca mais viajar sem rezar. E a história de seu Raimundo é apenas uma entre milhões de histórias que ainda serão contadas, porque o Deus que protegeu o caminhoneiro na curva da chuva é o mesmo Deus que está protegendo neste exato segundo o seu carro, o seu ônibus, a sua moto, o seu trajeto, a pé que sob as asas dos anjos sejam selados todos os filhos desta casa, que sob o escudo de luz seja blindado cada documento, cada placa, cada habilitação, que sob a milícia celeste sejam escoltados todos os deslocamentos desta vida desde hoje e para sempre. Os pneus desta pessoa nunca encontrem prego, que o motor desta pessoa nunca falhe na contramão, que a vista deste motorista nunca turve em curva perigosa, que o sono desta pessoa nunca pese no momento errado, que a paciência desta pessoa nunca quebre no congestionamento, que os semáforos abram caminho diante de quem leva o pão para casa, que os túneis sejam corredores de luz e não de sombra, que as pontes sustentem com firmeza cada travessia, que as estradas de chão recebam os pés desta família sem cair em buraco algum são. Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. E antes de fechar este clamor, eu deixo registrado nos céus o decreto desta noite. Eu declaro que a sua casa é zona de paz e os seus caminhos são corredores de proteção. Eu declaro que cada saída sua é vigiada e cada chegada sua é celebrada. Nos céus, eu declaro que os seus filhos voltarão inteiros para casa. Eu declaro que o seu cônjuge percorrerá toda a jornada de trabalho dentro de uma escolta angelical invisível. Eu declaro que os seus pais idosos atravessarão a rua com anjos segurando cada passo. Eu declaro que a sua viagem, que parecia impossível, vai acontecer com a bênção do alto e com aviso de chegada em segurança. Eu declaro que o medo enraizado no fundo do peito desta pessoa hoje é arrancado pela raiz. Eu declaro que os seus deslocamentos passam a ser instrumentos de propósito e não mais campos de receio. Eu declaro que cada esquina da sua cidade reconhece a autoridade do anjo que caminha do seu lado. Eu declaro que cada motorista que se aproximar do seu veículo nesta semana traga intenção de paz e de respeito. Eu declaro que os assaltantes desta região perderão o interesse sobre a sua placa, o seu telefone, a sua mochila, a sua bolsa e olharão para o lado oposto do trajeto. Nós decretamos que toda emboscada será exposta antes do bote. Nós decretamos que toda intenção criminosa contra esta vida será frustrada pela mão do anjo do Senhor. Nós decretamos que cada plano das trevas contra os caminhos desta família está desfeito nesta hora. Está decretado nos céus que esta família caminha sob Periéis. Escolta angelical, está decretado nos céus que o nome desta pessoa está escrito no livro dos protegidos pela milícia celeste. E o que foi decretado, em nome de Jesus, permanece firme acima de toda manchete, acima de toda estatística, acima de toda profecia de medo. Assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Unidos como irmãos, rezemos agora a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, pela intercessão da nossa Mãe Santíssima, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois
vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, Mãe dos peregrinos, cobri com o vosso manto azul cada estrada que esta família precisa cruzar, e segurai pela mão cada filho que precisa atravessar a cidade nesta semana de trabalho e nestes finais de semana de viagem, que ainda se aproximam. Guardai os condutores, guardai os passageiros, guardai aqueles que vão a pé pelas calçadas mais difíceis. Receba agora a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor volte para ti o seu olhar e te dê a paz nas estradas, a paz nas rodovias, a paz em cada deslocamento desta semana e o anjo do Senhor à tua frente em cada saída. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você acabou de receber a armadura celestial completa aqui no canal Proteção de São Miguel Arcanjo. E a partir deste sábado, os seus caminhos estão sendo escoltados por uma milícia que nunca dorme. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para manter o seu espírito blindado. Diariamente espero você aqui amanhã no nosso mesmo horário para continuarmos esta caminhada de fé e de vitórias incontáveis. Fique na paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo e sob a proteção inabalável de São Miguel Arcanjo. Quem como Deus, ninguém como Deus. Amém. Fique com Deus até amanhã.